Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, Deus esteja abençoando então a todos, o nosso desejo desde já. Nós vamos tratar hoje sobre o tema o vazio masculino. Nós queremos mostrar como ocorreu essa involução, ou seja, como é que o homem foi regredindo cada vez mais até encontrar em nossos dias um vazio. O vazio que nós temos visto nas reclamações das mulheres, por exemplo. Um vazio que nós temos visto no comportamento do político. O vazio que nós encontramos na forma como a sociedade vive e o homem é responsável em grande mesmo, medida. Todavia, nós não pretendemos apenas mostrar o problema, mas a esperança de restaurar a masculinidade que se tornou vazia tendo em vista aquilo que nós vamos expor aqui. E o versículo que consideramos chave da leitura que já foi feita, porque alguns versículos já foram lidos, que falam sobre a criação e principalmente sobre o homem, mostrando inclusive como Deus criou o homem para a sua glória e criou o homem como líder, como representante, o homem que não era para ser vazio. E a pergunta do versículo 9 do capítulo 3 é: onde estás? Porque Deus chama o homem após a sua queda e então pergunta a ele: onde estás? Essa é a pergunta de muitas mulheres. Não são poucas as mulheres que se queixam por causa da questão do vazio masculino. Muitas mulheres estão perguntando: homem, onde você está na família? Infelizmente, parece que o trabalhar e sustentar um lar tornou-se o único papel do homem. O homem se acomoda muito nisso. Mas eu já trabalho, já sustento a família, então eu não preciso de mais nada. Coisas as mais básicas dentro do lar podem ser negligenciadas por causa dessa visão equivocada, essa cosmovisão sobre o masculino que é praticada. Uma troca de uma lâmpada pode custar um ano inteiro para alguns homens, porque ele trabalha e ele acha que isso é suficiente. Onde está o homem? Onde está o homem para as meninas casarem? As meninas têm dificuldade de encontrar homens também. E eu não me refiro apenas a alguém do sexo masculino, mas homens segundo o modelo bíblico. Homens que são a imagem de Deus, homens que vão conduzir as mulheres como líderes, que vão cuidar delas, homens que vão liderar uma família e dar a esta família uma segurança como um porto seguro, de forma que a mulher possa se sentir tranquila por saber que há alguém que está ali como um braço forte para conduzi-la com sabedoria, com amor, conduzi-la no Senhor, amadurecê-la, edificá-la, fortalecê-la e assim por diante. Onde está o homem? Onde está o homem na sociedade também? Ou seja, o problema começa na família. Vai à igreja, não pense que a igreja não tem sofrido com isso. A igreja tem sofrido bastante. A igreja tem sofrido com a falta de masculinidade de tal maneira que se você for para uma reunião de oração de uma igreja, seja ela qual for, não só presbiteriana, você perceberá nitidamente a diferença entre o número de mulheres e o número de homens. E nem sempre é porque o homem está realmente trabalhando. Ele trabalha à noite, não pode. Ele trabalhou o dia todo, foi realmente um dia exaustivo além da conta e aquele dia ele não podia. Não, muitas vezes esses homens estão em casa assistindo televisão, com o controle na mão, parecendo Homer Simpson e ali simplesmente achando que já cumpriu seu papel durante o dia e não precisa fazer mais nada. E aí vai a mulher, vão os filhos para a oração e ele fica em casa. Então, a própria igreja tem sofrido. Tem sofrido até em relação à liderança. Não é fácil escolher um presbítero, um diácono ou pastor para cuidar, pastorear a igreja, para cuidar da obra do Senhor. Quando se trata de igreja, a deficiência dela em relação aos homens é tão grande, poderíamos dizer, quanto hoje nós encontramos na sociedade.
E quando nós falamos de sociedade como um todo, por exemplo, na política, nós vemos homens cumprindo papel. Sim, temos políticos, mas que tipo? A questão não é que o número de homens é pequeno. Esse não é o problema. Inclusive, a sociedade está cada vez mais feminina, não porque o número de mulheres é maior, ainda que isso possa ser uma realidade. Esse não é o problema. Se a sociedade tivesse homens fortes, ainda que fosse um homem para cada 10 mulheres, seria uma sociedade forte. O problema da sociedade estar se tornando feminina é porque os homens que nós encontramos nela, em grande parte, lógico que não são todos, são fracos. Não têm assumido o papel divino que Deus deu para ele, para conduzir a família, para conduzir a igreja, para conduzir a sociedade, segundo a palavra do Senhor. Não são homens corajosos que estão prontos para lutar. Inclusive, falando de igreja, você observará que, caso aconteça algum problema, muitos vão embora. Eles nem sequer ficam para conversar, resolver. Não importa agora se estão certos ou errados, mas o comportamento de homens fracos e não de homens fortes. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos de homens fortes. A ausência de homens conforme a imagem de Deus, de homens que realmente representem Deus, tem feito com que a sociedade seja ou esteja como nós estamos encontrando, na política, na educação, na economia. Como nós já falamos, temos homens trabalhando? Sim, temos homens trabalhando. Mas como? Por quê ou para quê? Muitos vão dizer assim, não, mas já trabalho demais, eu sou um homem trabalhador, então eu estou cumprindo o meu papel. Mas você trabalha por quê? Ou trabalha para quê? Você trabalha para ter um carro novo, que é o seu brinquedinho. Você trabalha para conseguir conforto, que é o seu deleite. Você trabalha para satisfazer a si mesmo. Você não trabalha porque você está cumprindo um papel divino, tanto que o trabalho, falando agora em linhas gerais, termina não sendo cumprido da forma como deveria. Como nós mencionamos, o político que rouba, o comerciante que é ganancioso, que trapaceia, que vende pelo preço injusto. E nas mais diversas áreas da sociedade, o homem trabalha, mas trabalha visando apenas um interesse egoísta, visando um bem próprio. Isso não é ser homem. Isso é ser ganancioso, isso é ser egoísta, isso pode ser uma série de adjetivos negativos, menos o ser homem conforme a Escritura nos revela. Porque o ser homem tem a ver com a imagem de Deus. E nós estamos vendo isso na leitura. Na leitura que foi feita, o homem foi criado à imagem de Deus. Ser homem, portanto, não deve ser apenas sexo masculino e não pode ser apenas o cumprir algumas tarefas. Ser homem precisa ser visto como ser imagem de Deus. Ser alguém que está colocado por Deus para fazer um papel divino. Ser homem é algo muito mais belo do que a sociedade tem descrito ou tem praticado. Então, o vazio masculino é uma expressão dessa profunda degradação do homem como um ser e da própria sociedade, porque nós queremos mostrar nessa palestra não apenas o homem e a sua degradação, pensando numa análise mais antropológica, mas queremos ver o homem e sua degradação a partir de uma análise social. Ou seja, nós veremos biblicamente como o pecado fez com que o homem deixasse de ser homem como Deus o criou, e nós veremos como a sociedade, desde a época moderna, desde a Renascença, na verdade, ele foi se tornando vazio. Ou seja, o que já era ruim ficou pior ainda, por causa de uma série de movimentos que trouxeram para o homem danos terríveis que vão até os nossos dias. Para isso, nós vamos ver, então, 3 tópicos, certo? Primeiro, o esvaziamento da masculinidade, e aí numa análise bíblica sobre as consequências do pecado. No segundo lugar,
o masculino na era moderna, e aí queremos mostrar essa sequência de movimentos que foi denegrindo e destruindo a masculinidade até chegar aos nossos dias. E, terceiro ponto, precisa ser a resposta para o problema que se estabeleceu desde muitos anos. Então, precisamos ver a restauração da masculinidade. Como restaurar a masculinidade? Será que ela já se perdeu completamente? Não tem mais jeito? Há uma possibilidade de nós restaurarmos aquilo que se perdeu ou não? E nós veremos como restaurar a masculinidade segundo a palavra do Senhor. Então, primeiro tópico, o esvaziamento da masculinidade. O que foi que aconteceu para que um homem criado à imagem de Deus, como nos diz Gênesis 1, 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 3, Paulo diz assim: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. E aí, seguindo um pouco mais adiante, no versículo 7, ele diz: porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Observe que, segundo Paulo, o homem, porque primeiro Deus criou o homem, depois a mulher, como nos revela Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 18, nos conta como Deus pegou o homem, que no sexto dia já estava trabalhando. O texto nos diz que ele foi responsabilizado por dar nome a todos os seres, a todos os animais, e então, não havendo uma auxiliadora idônea, alguém semelhante a ele, Deus criou a partir do homem, criou a mulher para o homem. Então veja que o homem, o sexo masculino, foi criado à imagem de Deus. E o que foi que houve para que esse homem, à imagem de Deus, deixasse de agir como homem à imagem de Deus? Ele se esvaziou, e não me refiro aqui à humildade, como o texto de Filipenses, capítulo 2, a partir do 5, nos fala do esvaziamento de Cristo, pensando na glória dele, que antes possuía quando veio e encarnou, tornou-se como um de nós, para que então sofresse e morresse por nós, e não me refiro a isso, mas o esvaziamento da masculinidade, ou seja, do ser homem como Deus o fez homem. Então, Deus criou o homem em uma estrutura vertical, ou seja, para refletir a glória divina. E isso é importante que nós entendamos. O que isso significa? Quando falamos de estrutura vertical, então, pense que a estrutura da criação ela é assim, pensando Deus, homem, e não horizontal. E nós vamos ver isso melhor na sequência. Ou seja, o homem foi criado à imagem de Deus. Por exemplo, o homem ama ou deveria amar, ou vamos pensar na época, amava porque Deus ama. Deus é bom, então o homem também era bom. Deus é justo, então o homem também é justo. Assim, todos os atributos comunicáveis de Deus eram praticados pelo homem, porque Deus criou o homem à sua imagem. A estrutura é uma estrutura vertical. Nós recebemos de Deus as características divinas para nós vivermos como Ele quer que nós vivamos. Então, o homem fazia tudo o que era bom porque Deus é bom. Não é algo em si mesmo, mas algo recebido da parte de Deus. Inclusive, a questão de cuidar da própria mulher, o amor para com ela, tudo isso seria visto no próprio Deus. Deus é o exemplo, Deus é o modelo. A paternidade de Deus também seria visto no próprio homem, e assim por diante.
Então, os atributos divinos seriam vistos no homem criado à imagem de Deus. O homem foi criado também para representar Deus. E veja que estou me referindo ao homem, sexo masculino, e não humanidade. Estamos focando no sexo masculino. O homem criado para representar Deus, ele estava não só liberado, havia um direito dado, mas um dever que ele tinha de representar Deus aqui na terra. Ou seja, o homem deveria governar. Nós vemos isso melhor no capítulo 2, versículo de número 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E no versículo de número 19 e 20, diz que Deus pegou o homem, trouxe-o então ao jardim do Éden e aos seres vivos, e como o homem chamasse a estes, eles seriam chamados. O versículo 20 diz: deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Então veja que o homem ali estava representando Deus. Deus poderia ter dado nome a todos os seres e ter dito a Adão: Adão, o nome será esse, tá? Adão teria então recebido a palavra Senhor e chamado o nome de cada ser vivo como Deus mesmo havia denominado. Mas não, Deus quis dar ao homem a responsabilidade de cuidar da criação. Ele representava Deus. Ele deveria, inclusive, governar, guardar e cultivar. Governar a criação. Governar com toda a capacidade que Deus havia dado. Porque o homem, como nós vimos no tópico anterior, havia recebido de Deus uma capacidade e atributos que estão no próprio Deus. Então, o homem dá nome aos seres, cuida da criação, cuida da mulher, ele a recebe para conduzi-la, para liderá-la. Inclusive, ela é chamada de varoa porque foi tirada de um varão, ou seja, ela deveria ser cuidada por ele, porque saiu dele e então ele era responsável por ela. E até de ensinar a palavra. Como nós encontramos nos primeiros versículos de Gênesis capítulo 3, quando a serpente se achega para a mulher e pergunta: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Então diz o texto que, no versículo 2, que a mulher responde: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. A mulher recebeu esta palavra do homem. Por que entendemos assim? Porque quando Deus deu a ordem, deu ao homem, não à mulher, porque ela nem tinha sido criada ainda. Ou seja, o homem deveria exercer o ensino dentro da sua própria família, transmitindo a palavra de Deus para a sua família. E desde o início ele praticou isso, ele exerceu essa responsabilidade. O homem, então, capaz de governar uma sociedade a partir de uma família, para que tudo fosse feito para a glória de Deus, conforme Deus gostaria. E o homem até capaz de criar. Deus, criador, é criativo. Não é essa uma das nossas características mais desejadas, mais apreciadas? Quando se pinta uma linda obra de arte, quando se cria uma linda música, entre outras coisas, como a arquitetura, nós apreciamos prédios bonitos, é arte. O homem foi feito para criar também. Lá no capítulo 4, versículo 17, nos diz que Caim edificou uma cidade. O homem criativo, o homem que cria, o homem que faz algo que é divino. O criar é algo divino. É claro que deve ser feito de acordo com o próprio Deus e para a glória de Deus. E nós vamos ver o porquê não é assim. E um homem capaz de produzir de tudo que é arte, como nós mencionamos, e vemos no capítulo 4, versículo 21. Um dos filhos do
Caim, a sua descendência, diz que se chamava Jubal, e este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Ou seja, eles já, muito cedo, já estavam produzindo arte, e já estavam produzindo música. E essa é uma característica divina. O fato da arte, em linhas gerais, ter sérios problemas em um ou outro que seja o seu autor, não faz da arte algo ruim. O problema é que o pecado a deformou, porque deformou o homem. Porque a capacidade de criar, o ser criativo, é algo divino. Na verdade, só fazemos isso porque Deus nos deu essa característica. Observe que os animais não produzem arte. Os animais não são criativos como nós somos criativos, porque Deus não os fez assim. Então, o homem, ele foi criado dentro de uma estrutura vertical. Deus é assim, o homem vai ser assim, porque eu quero que ele seja como eu sou. Eu quero que ele seja como eu em meus atributos. E deu a ele todas essas características para que ele me copie, para que ele me represente, para que ele me glorifique imitando quem eu mesmo sou. Então foi assim que Deus fez o homem. Vamos seguir então. Com a entrada do pecado, o homem passou a ver e agir em uma estrutura horizontal. Aquele homem que tinha em Deus tanto a fonte de tudo o que ele fazia, como nós mencionamos, o amar, fazer justiça, o ser honesto, o liderar, tudo aquilo que ele fazia tinha em Deus a sua causa, inclusive a criatividade. Agora não mais olhará para Deus e nem terá em Deus a sua causa, não que não venha dele, mas ele não o imitará mais. O homem, então, passa a ver e agir dentro de uma estrutura horizontal, ou seja, ele vê e age como um ser autônomo. O homem declarou a sua, entre aspas, independência. Não preciso mais de Deus. Agora vivemos para nós mesmos. Então ele vê e age como alguém autônomo. Não preciso de Deus, não faço nada para Deus, não tenho que obedecer a Deus. Sou eu e eu mesmo, seguindo o curso da minha vida, conforme a minha vontade, decidindo de acordo com o meu coração. E nessa estrutura horizontal, o homem então só olha para os lados. Ele não olha mais para cima. E não tem nenhuma preocupação, inclusive, em buscar em Deus a fonte daquilo que ele precisa para construir uma boa sociedade. Por isso que a nossa sociedade não consegue desenvolver coisas que são fundamentais, como o amor, a justiça, a verdade, porque ela não olha para Deus, ela olha para si mesma. À medida que o homem se sente injustiçado, ele quer justiça. À medida que o homem se sente sozinho, ele quer ser amado. À medida que o homem precisa de algo, de alguém, então ele faz questão de exigir seus direitos. Ele busca aquilo que lhe é de interesse. Ele não está preocupado em fazer algo para a glória de Deus e algo que venha da parte de Deus. É um homem que só age e só vê horizontalmente. Ele se vê como um ser autônomo e não precisa mais de Deus para nada. Esse é o sentimento, é o modo de pensar, agir, sentir do ser humano após a queda. E isso nós encontramos, e vamos ver isso melhor, nos textos seguintes, a partir do capítulo 4, numa série de eventos catastróficos que vão acontecendo. Não é capaz de lutar e vencer a tentação. Ele agora é um homem frágil demais para vencer as lutas, os desafios que nós nos referimos melhor à tentação. Não aos desafios da vida, que o homem pode até superá-los, mas a tentação. Um homem que é dominado em vez de dominar. É conduzido pela vontade alheia. Observe, inclusive, desde o início, que o homem desobedeceu a Deus porque seguiu a orientação da sua mulher. Então, um homem que segue a vontade alheia, que ouve as pessoas que estão ao seu lado, mas não ouve aquele que está em cima. É curioso isso. O homem que quer ser tão autônomo, que quer tanto fazer a sua vontade, ao mesmo tempo não é capaz de ouvir a Deus, mas de ouvir os que estão ao seu lado. Ou seja, conselhos horizontais podem ser ouvidos pelo homem, conselho vertical, não.
Um homem que foge do Criador. No texto de Gênesis, capítulo 3, quando Deus pergunta, onde estás? O versículo 10 diz, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi. Adão foge de Deus, ele foge do Senhor. Então, ele não busca o Senhor, ele foge dele. Ele foge por causa do pecado, ele foge para fazer a sua vontade, ele foge para que não tenha reprovação, ele foge para que não tenha uma consciência de culpa, ele foge por N razões. Ele não vai para Deus, mas ele foge de Deus. Não tem coragem de assumir o seu erro. Adão fez exatamente isso. Quando Deus questiona o que foi que você fez, Adão responde, foi a mulher que o Senhor me deu. Então, aquilo que é comum dentro da família, o homem e a mulher se acusando mutuamente, você é o culpado. Não, você é o culpado. Foi você. Não, foi você. E ninguém reconhece o erro cometido, o que tornaria qualquer diálogo mais fácil. Eu reconheço, nesse ponto eu errei mesmo, foi assim, eu deveria ter feito desse jeito. E reconhecer o seu pecado, o seu erro, pedir perdão. O outro faz a mesma coisa, reconhece o seu erro, pede perdão. Tornaria, inclusive, os relacionamentos repletos de soluções. Não vamos dizer harmônicos, como se não houvesse nenhuma dificuldade, porque todos são pecadores. Mas os relacionamentos, eles seriam administráveis, seriam bons relacionamentos e duradouros. Mas a incapacidade do homem de reconhecer o seu erro, diz assim, eu errei, me perdoe. Para que o outro, então, perdoe o erro cometido e se siga fazendo agora o que é certo, isso vai desaparecer. O homem não tem coragem de assumir o seu erro. Claro que nesse ponto, e vários dos tópicos que nós aqui estamos mencionando, não apenas se aplica ao homem sexo masculino, mas ao homem e à mulher. Mas o nosso foco aqui é o homem sexo masculino de fato, certo? Ele busca apenas a glória, o prazer e o poder. Veja que responsabilidade, inclusive, não é uma coisa desejável do homem. O homem quer saber do trabalho porque ele quer o dinheiro. Por que tanta gente joga na Mega Sena? Tanta gente joga na Mega Sena porque deseja enriquecer de forma fácil e não precisa mais trabalhar. Só que o desejo de enriquecer para não ter mais que trabalhar e viver uma vida fácil é pecado, porque torna o homem inútil. Imagine que todos os homens recebessem este benefício, o ter grandes fortunas e não precisaria mais trabalhar. Digamos, só uma conjectura aqui, uma imaginação. O que seria da sociedade? Homens que não trabalham, homens que não farão mais nada, homens que acham que eles não têm deveres sociais, que não têm que servir a ninguém. Percebe que o pecado ele é profundo? Ele é um pecado contra a responsabilidade, é um pecado contra o amor, é um pecado contra a sociedade, contra a família, contra Deus. É um pecado bastante amplo, porque é um desejo de não fazer mais nada, fazendo com que a sua própria vida perca qualquer tipo de propósito, pensando numa relação social. Ou seja, o homem que vai viver apenas para curtir. E Deus não fez homem para isso. Quando Deus colocou o homem no jardim, ele disse que era para o guardar e para o cultivar. Então, é assim que o homem deve viver, e não apenas viver para buscar glória, prazer e poder. Essa briga pelo poder na política, na própria igreja, esse desejo por cada um que quer ser melhor, que quer ter mais fama, que quer ter mais publicidade, o desejo por glória, dinheiro, poder, tudo isso que nós temos visto hoje, infelizmente, em todas as esferas da sociedade, mostra que o homem perdeu, esvaziou-se de sua masculinidade. Ele não é o homem que luta, batalha, que é responsável, que serve. É o homem que quer ser servido, que quer ter vida fácil, que quer glória para si, que quer fama, que quer tudo de bom e do melhor, mas não consegue ver que não foi para isso que Deus o criou. É só olhar para Jesus. Não foi assim que Jesus viveu em relação a nenhuma dessas questões, nenhuma delas. Vive em prol de sua sobrevivência instintiva. Ou seja, o homem trabalha por quê? Porque precisa de dinheiro. Se o homem não precisasse de dinheiro, se ele não precisasse e não quisesse conforto, carro novo, casa boa, boa comida e assim por diante, ele não trabalharia.
Caso o homem tivesse, seu marido, ou você que é o homem que está assistindo, se você recebesse tudo de forma fácil, de repente alguém patrocinasse a sua vida, dissesse assim, está aqui, ó, você vai ter todos os dias tudo aquilo que você precisar e quiser, você trabalharia? Você faria alguma coisa? Muitos, e não tenho medo de errar, muitos homens não fariam mais nada. É o que acontece com a aposentadoria. Há muitos homens que 20 anos, até 30 anos antes de se aposentar, já estão fazendo planos para a sua aposentadoria. Ou seja, já querem um dia para parar e não fazer mais nada. E não sabem eles o dano que causam a si mesmo. Já ouvi e vi várias pessoas idosas que chegou no tempo da aposentadoria, se aposentaram e ficaram em casa. Alguns assistindo televisão, outros em mesa de dominó, ou então conversando com os colegas e batendo papo fora. Ou seja, eles pararam de trabalhar. Em vez de encontrar uma outra ocupação, porque de repente aquela profissão já não podia ser mais exercida, eles simplesmente encerraram o seu trabalho. E com o passar do tempo, vão vendo que uma série de doenças, de males, problemas tanto de ordem psicológica quanto de ordem física vão aparecendo, porque o homem não foi feito para fazer nada. O homem foi criado para trabalhar, para servir, e viver apenas para ter o que ele precisa instintivamente faz do homem um animal. Num dia que eu não preciso, então eu não faço mais. O homem foi feito para muito mais do que isso. Se refugia no prazer, sexo, lazer em forma geral, o homem fez do prazer o seu refúgio, fez do lazer o seu refúgio e terminou perdendo, inclusive, um sentido de felicidade. O que é felicidade? De onde ela vem? Porque ele se refugia nessas coisas. Vamos seguir. A cidade de Caim e os dias do dilúvio nos revelam bem essa cosmovisão caída do homem. Como nós falamos, o homem constrói para si. Veja que ele constrói no capítulo 4, versículo 17, uma cidade e chama o nome dessa cidade o nome do seu filho. Ou seja, ele construiu para si mesmo. A cidade foi construída para sua glória, seu envaidecimento, seu orgulho, seu benefício. Percebe a questão horizontal? Caim não construiu uma cidade para Deus. Caim não construiu uma cidade para a glória de Deus, ou para que as pessoas pudessem se alegrar no Senhor. Ele construiu uma cidade para seu envaidecimento, seu orgulho, para mostrar as suas aptidões para a sua própria satisfação. O homem e a sua cosmovisão caída sobre o próprio dever dele, sobre a sua masculinidade, sobre o seu propósito de vida. A mulher passa a ser um objeto do prazer. A masculinidade caída é quem fez da mulher também, obviamente, porque a própria mulher também caiu, mas a sua forma de ver a mulher passou a ser uma forma errada. Veja, no capítulo de número 4 ainda, versículo 19, nos diz que Lameque, um dos descendentes de Caim, tomou para si 2 esposas. Observe. Por que não uma, mas 2 esposas? Porque o seu propósito é a satisfação sexual. Uma não basta, vai para 2. Os reis tinham 3, 4, 5 e assim vai. Salomão teve 1000 mulheres, então uma só não basta. A mulher se tornou um objeto do prazer sexual. As prostitutas que pensam ter algum benefício com aquilo, claro que algumas terminam enveredando por causa de suas necessidades de educação, ainda que não justifique, elas estão apenas destruindo, denegrindo ou reduzindo a sua dignidade. Elas são apenas objeto do prazer do outro. Elas não têm nenhum tipo de dignidade nisso. E é assim que o homem olha para a mulher após a queda, como um objeto do prazer sexual. O que torna necessário, inclusive, que as meninas vejam com quem vão casar e os meninos vejam se, ao procurar alguém, estão querendo alguém para compartilhar a vida, cuidar dela e assim glorificar a Deus com a formação da família ou apenas uma pessoa para satisfazer os seus desejos sexuais. Veja no capítulo 6, versículo de número 2. 1 e 2. Como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas,
Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. E ele não está se referindo a mulheres de caráter. Ah, aquela mulher era uma mulher de Deus. Olha, eles procuravam grandes mulheres de Deus. Ele está falando de beleza mesmo. Eles começaram a tomar esposas, tantas quantas desejavam. Ou seja, quanto mais bonita a mulher, melhor. E quanto mais mulheres, melhor também. Tudo porque a mulher se tornou apenas um objeto da satisfação sexual do homem. Isso é a deformação do masculino. Ele não vê a mulher como Deus a vê, ele vê a mulher como um objeto de sua satisfação, para suas necessidades sexuais. O ser humano visto como um mero animal. Por que isso? Lá em Gênesis 4, versículo 23, Lameque chama suas esposas e diz assim: Ada e Zilá, ouve, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Olha o que ele faz. Matei um homem porque me feriu e um rapaz porque me pisou. Por que a gente está chamando ou comparando isso ao olhar para o homem como um animal? É porque, veja que aqueles dois, o homem e o rapaz que ele matou, eles eram nada aos olhos dele. Ele não viu que ele estava matando alguém feito à imagem de Deus. Ele estava matando alguém que Deus criou à sua imagem. Ele estava matando homens como se mata animais. Ele estava matando homens como se eles não tivessem nenhum tipo de valor diferenciado. Vemos isso ainda quando no capítulo de número 9, Deus precisa dar uma lei. Por que Deus deu essa lei? Não é interessante que Deus precise dar uma lei ao homem, distinguindo o animal do homem? No capítulo de número 9, versículo 3 diz assim: Tudo que se move e vive, ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue não comereis. Então, Deus está dando os animais para o homem comer, mas não era para comer como canibais. Quando ele fala carne com sua vida ou carne com seu sangue, é porque não era para comer nada vivo, nada cru. Não tem a ver com comer comida cozinhada com sangue, alguns alimentos que se faz assim. Ele não está se referindo à culinária, está se referindo ao canibalismo, está se referindo a comer carne crua. Não era para fazer isso. Então, você precisaria cozinhar, precisaria assar e assim por diante. Mas continuando, ele diz assim, versículo 6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Percebe que Deus distingue? Olha, você pode comer um bom churrasco, e creio que você aprecia, você que está nos ouvindo, um bom churrasco. Mas, se matar um homem, se requerirá da sua vida a vida daquele homem. Ou seja, Deus diferencia os animais do homem. Porque antes disso, provavelmente, não se estava diferenciando. Lameque matou homens como se fossem bichos. Percebe que a dignidade do homem se esvai, está indo embora. O homem é visto como um animal. Continuando, Deus é considerado ausente. Deus não está presente em nada. Capítulo 4, versículo 23, Lameque, ele apresenta presunçosamente um veredito para quem tentasse matá-lo, por causa da morte daqueles dois homens. 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Observe, quem disse que se tomaria vingança de Caim 7 vezes? Foi Deus. Caim disse, olha, Senhor, depois do castigo que o Senhor me deu, qualquer um que me encontrar vai me matar. Deus disse assim, nada disso, estão proibidos de matar Caim. Não autorizei ninguém a se vingar de Caim e matá-lo. Quem matar Caim vai ser punido 7 vezes mais do que Caim. Lameque traz um veredito da própria boca dele, segundo a própria vontade, o parecer dele.
Olha, de Caim é 7 vezes, mas se alguém tentar me matar, vai ser 70 vezes 7. Mas Deus não disse isso. Ou seja, Deus está ausente. Os homens precisam julgar segundo sua vontade, segundo o seu parecer. Porque Deus, então, não é mais tomado em consideração. Não há uma busca pelo justo juiz, que é Deus, quem julga todos os homens, se faz justiça com as próprias mãos, como ele mesmo fez, e então também vai legislar em favor de si mesmo, como se Deus não existisse. A vida tem um fim em si mesmo, ou seja, os homens vivem por viver, vivem para ter prazer, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Essa se torna a filosofia de vida. Como os existencialistas disseram, o homem foge do sofrimento em busca do prazer, e a isto se resume a vida. Então a vida perde completamente o sentido. O pecado deformou completamente, profundamente, a imagem de Deus no homem e o tornou um escravo. É o que o Senhor Jesus vai dizer em João 8, versículo de número 38, quando ele está dialogando com os judeus. Ele diz, 8:34, corrigindo. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O homem se torna um escravo. E é por isso que a sociedade está marcada por pecados, porque o homem se tornou um escravo do pecado. Então, veja que o homem sai de uma imagem, a imagem de Deus, para um homem sem dignidade. O pecado deformou, saiu destruindo o homem. O homem na sociedade, ou começando, o homem na família, na igreja, na sociedade, tudo foi deformado, tudo foi contaminado. E é por isso que o homem não consegue viver a masculinidade conforme ela foi criada por Deus, porque o pecado deformou tudo. E isto tem consequências até os nossos dias. Vamos ver algumas aplicações antes de entrar no segundo tópico, o masculino na era moderna, né? Então, primeira coisa que é importante a gente aplicar, errar não é humano. Essa é uma frase muito comum. Ah, errar é humano. Essa frase costuma justificar pecados. Na verdade, errar é uma consequência do pecado na vida humana. Tá certo? É diferente. Quando você diz que errar é humano, você está dizendo que a natureza humana foi feita com o pecado. Mas não é assim. A natureza humana, ela foi feita santa, mas o pecado a corrompeu. É diferente. Por que é diferente? Porque quando nós dizemos que o pecado faz parte da natureza humana, não abre possibilidade para restauração, para transformação, para mudança dela. Mas quando nós entendemos que o pecado entrou na natureza humana e trouxe consequências terríveis para o homem, aí nós entendemos que é possível reverter este caso. Então, é importante entendermos isso. A corrupção política é uma expressão do pecado na vida egoísta do homem. Quando nós vemos a corrupção na política, é porque o homem é egoísta, o homem faz as coisas para se beneficiar a si mesmo, destruir o adversário, tomar vantagem do sistema. Tudo isso é a natureza do homem corrompida que faz com que o homem pratique estas coisas. A prostituição e a pornografia são expressões do pecado dominando o homem que se mostra incapaz de dominar a si mesmo e vencer as tentações. Também é uma marca do pecado que vem dominando sobre o masculino. A avareza no comércio e a idolatria ao dinheiro expressa uma vida também que parece não ter sentido e só encontra no ter algum significado. Muitas pessoas estão vazias sem saber. E olha, eu ainda me refiro também à igreja. Mesmo dentro da igreja, pessoas que se consideram cristãs, elas, sem perceber, estão vazias e ficam procurando no ter alguma coisa. Eu vou comprar alguma coisa para preencher o vazio, comprar outra para preencher o vazio, sem perceber. Porque no momento que percebesse, poderiam recorrer a Deus para que Deus o ajudasse nisso, as ajudasse com esse vazio que elas sentem e nem percebem isso. Que por isso, então, que estão sempre vivendo para consumir.
A negligência do homem na família, na igreja e na sociedade expressa o vazio do homem. O homem sem sentido, o homem sem um propósito, um homem que nem sabe por que ele existe. Então, ele simplesmente negligencia seus papéis, porque ele nem sabe direito por que ele foi criado, para que ele foi criado. E esse é um problema sério, e que vai ser piorado na era moderna, desde a era moderna para cá, como nós veremos logo a seguir. Então, você é um verdadeiro homem ou um pecador do sexo masculino? Essa é uma pergunta importante. Eu quero que você reflita. Você tem vivido como um verdadeiro homem, criado à imagem de Deus, ou você é apenas um pecador do sexo masculino, que vive segundo o seu parecer, o seu melhor parecer? E há uma diferença gigantesca entre essas coisas. Vejamos então o segundo tópico, que é muito importante para entender o que está acontecendo em nossos dias. O masculino na era moderna. Mesmo que o pecado seja a causa, ou seja, desde o Éden, quando ocorre o pecado e então o homem é expulso do paraíso e toda a história bíblica que nós já conhecemos, ainda que essa seja a causa do homem viver como ele vive em nossos dias, nós não podemos negligenciar, para entender melhor o que está acontecendo hoje, o que houve durante a história, e nós nos referimos da modernidade um pouquinho antes, considerando que a Renascença seja o ponto de partida para aquilo que vai se desenvolvendo durante séculos, para entendermos por que chegamos até o ápice da negligência masculina, o ápice do esvaziamento do masculino. O que foi que aconteceu? Em Cristo, o cristianismo se propôs a restaurar a masculinidade ao longo de séculos, ou seja, desde que o Cristo veio, então o cristianismo surge e os apóstolos ensinam, a igreja se fortalece, começa a haver uma grande transformação na antiguidade, e aí nos referimos ao Império Romano, as pessoas começam a ter um comportamento diferente. Tudo isso era o cristianismo propondo a restaurar a vida do homem, do ser humano, a vida do homem dentro da sociedade. E isso resgata a estrutura vertical criada e revelada por Deus. Nós vimos isso em Coríntios. Coríntios é uma carta de Paulo para as pessoas daquela cidade e ele está procurando ensinar e resgatar o que Deus havia ensinado desde o Éden. Ou seja, os homens de Coríntios deveriam ver o seu papel como líderes, como homens que se comportam à imagem de Deus, ou seja, que deveriam amar como Deus ama, e a gente vê isso em 1 Coríntios 13, que deveriam conduzir a igreja com responsabilidade. Nós vemos a questão do culto, que vai inclusive desde o capítulo 11 adiante, que deveriam saber lidar com a família. Nós encontramos isso melhor lá na carta de Éfeso, aos irmãos de Éfeso, capítulo 5, 22 até o 33. Então, nós vemos aí o cristianismo procurando moldar as pessoas a viverem uma vida para a glória de Deus. Ou seja, tudo vem de Deus e tudo volta para Deus. Inclusive, é isso que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 11, versículo de número 36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória é eternamente. Essa é a visão cristã. Tudo vem de Deus e tudo vai para Deus. O homem deveria amar porque Deus ama, ser justo porque Deus é justo, ser santo porque Deus é santo, ser bom porque Deus é bom, ser misericordioso porque Deus é misericordioso, ser responsável porque Deus é responsável e assim por diante. Lá no 1 Coríntios 11, versículo 1, Paulo diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então está definido ali o modelo e o homem deveria viver assim. Mas a partir da Renascença, novos movimentos vão surgindo e trouxeram para a vida humana o olhar horizontal outra vez. O que o cristianismo estava procurando resgatar, que é uma estrutura vertical, a partir da Renascença,
Há um retorno a um olhar horizontal, em que o homem se volta para si mesmo, volta a ser autônomo, volta a fazer tudo para a sua própria glória, ou seja, tudo vem do homem e tudo serve ao próprio homem. Essa é a visão a partir do humanismo que é retomado pela Renascença. Então, nós vamos ver três tópicos que eu juntei alguns movimentos. Coloquei dois em paralelos. O primeiro tópico é a Renascença e o classicismo. Então, eu juntei dois movimentos. Século XIV até o século XVI. O que acontece? É na Renascença que o homem, então, se vê numa estrutura horizontal ou terrena. O homem passa a ver a vida como uma realidade meramente terrena. Se esquece a realidade celestial, ela é abandonada, e o homem vai ver a sua própria vida dentro de uma única realidade, a realidade terrena. Aquela frase de Protágoras, um filósofo grego, o homem é a medida de todas as coisas, ela é bastante marcante, porque ela expressa muito bem o que significa o humanismo. E para mostrar esse humanismo, gostaria de, em imagem, gostaria de apresentar aquele desenho de Leonardo da Vinci, em que ele expressa tanto a arquitetura de Vitrúvios, por isso o nome do desenho é O Homem Vitruviano, quanto a frase do filósofo Protágoras. Os dois, num único desenho, são retratados. Um é um arquiteto que ficou conhecido pelo seu tratado em 10 volumes sobre arquitetura, que viveu no primeiro século, e o outro é o Protágoras, que viveu no quinto século, que foi um filósofo grego. E nessa imagem que vocês devem estar vendo aqui, nós temos um homem com os braços e as pernas em movimento, e o movimento dele faz com que ele se encaixe tanto dentro de um quadrado quanto dentro de uma circunferência. O que significa isso? O homem, ele é a medida para o perfeito. O quadrado é uma figura perfeita, o círculo é uma figura perfeita. São duas figuras geométricas consideradas perfeitas por causa de lados iguais. O círculo não tem lados. Então, sendo ele perfeito, e o quadrado também, o homem é a medida para tudo. Veja que o homem está no centro. Então, o homem é o centro, a medida para todas as coisas. E é aquela ideia, tudo vem dele e tudo serve para o próprio homem, como nós falamos. Essa é a mentalidade, que é uma mentalidade greco-romana, que a Renascença resgatou. O homem que olhava para Deus e deveria copiar Deus, agora ele olha para si mesmo, se põe no centro da existência, no centro do universo, e entende que todas as coisas são medidas a partir dele. E isso vai se desenvolvendo com os movimentos. Voltando para aquele slide anterior. O homem, então, volta a olhar para si mesmo como um ser autônomo. O cristianismo colocou para a sociedade o homem como um servo de Deus, como uma imagem de Deus, como alguém que é cuidado, inclusive amado por Deus, que depende de Deus, e por isso a oração, a palavra de Deus. Ou seja, há uma relação íntima entre o homem e Deus, e o cristianismo expõe isso para que o homem viva segundo o seu Criador. Com a Renascença, o homem é um ser autônomo outra vez. Ele não precisa de Deus, ele vive a sua vida de acordo com a sua vontade, e como ele é o centro de todas as coisas, elas só precisam satisfazer a este próprio homem, não a Deus, mas a este próprio homem. Então, o homem também passa a ver numa cosmovisão pagã. A moral, que era até então uma moral cristã, uma moral bíblica, matar é errado. Por quê? Porque a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que matar é errado. Mentir é errado. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que mentir é errado. E assim por diante. Agora o homem define as suas próprias leis, a sua própria moral. E aí se torna um homem amoral, porque essa moral se torna cada dia mais relativa. Não foi de uma hora para outra. Até porque os movimentos, eles vão se desenvolvendo por séculos, tantas vezes.
Todavia, é ali que nós vemos o começo de uma cosmovisão pagã amoral, que desemboca em nossos dias, onde o relativismo tomou conta da vida social, de tal modo que não só não há mais certo ou errado, mas também as leis são definidas ao bel prazer do próprio homem. Por isso, inclusive, que o STF libertou uma série de criminosos, mas se o cara é criminoso, não tem o que discutir isso. Se ele matou, matou, se ele roubou, roubou, e assim por diante. Como é que se liberta um criminoso? O relativismo moral deu liberdade para que as leis fossem legisladas ao bel prazer do homem. São homens amorais, e a amoralidade vai desembocar na imoralidade também, que também é o que tem acontecido em várias esferas da vida social. Então, o que acontece? Com a renascença, observe que o homem, que era a imagem de Deus, passa a ser o homem imagem do homem. O homem é a sua própria imagem, não mais a imagem de Deus. Já temos uma involução nisso. O homem perde dignidade, porque ele deixa de ser a imagem do seu Criador, passa a ser a imagem de si mesmo. Depois de um tempo, surge o século XVII e XIX, porque nós estamos juntando o iluminismo ao darwinismo, um novo movimento que vai aprofundar mais ainda a questão do humanismo no aspecto da racionalização. O iluminismo, ele é um culto à razão humana. Então, o homem passa a ver na sua razão o seu Deus, e essa razão é capaz de explicar todas as coisas, conhecer todas as coisas e entender tudo. Então, o homem é a explicação para tudo, porque na sua razão há toda a capacidade de explicar todas as coisas. E isso fez com que o homem, mais ainda, se prendesse a si mesmo. Ele não precisa de explicações de um livro sagrado. Veja que vai haver um forte choque entre o iluminismo e o cristianismo, e que inclusive foi o iluminismo que deu à Idade Média, aqueles 1000 anos em que o cristianismo predominou em todo o mundo, principalmente ocidental, vai dar nome a essa época de a Era das Trevas, para mostrar uma contraposição, sendo os iluministas os homens da luz. Então o iluminismo é a Era da Luz e o cristianismo é a Era das Trevas. Essa é a cosmovisão que o iluminismo traz ao mundo. Por isso você vai encontrar nos livros de estudo de seus filhos o estudo da Idade Média com esse nome, a Era das Trevas. Mas muitas pessoas, inclusive, terminaram aceitando uma proposta que não é nada imparcial, de que na era medieval, naqueles 1000 anos de domínio do cristianismo, não houve desenvolvimento da ciência, da arte, da tecnologia, não houve desenvolvimento nenhum, que tudo estagnou. Isso é mentira. Na verdade, isso é a parcialidade de pessoas adeptas a todas as ideias iluministas e que veem o cristianismo como um regresso. Todavia, foi o cristianismo quem possibilitou uma série de desenvolvimentos da própria ciência que vai aparecer depois de uma forma melhor, porque, claro, o homem foi desenvolvendo aos poucos. Então, o homem acha a explicação na sua razão, ela é suficiente, ela não precisa de Deus explicando como surgiram todas as coisas. O homem vai encontrar na sua razão uma explicação. E aí isso foi uma porta de entrada para o darwinismo. E veja só, o homem que era a imagem de Deus, com a renascença é a imagem do homem, e agora ele é uma evolução de um animal. Encontraram no macaco a cara do homem. Ou seja, veja que o homem está evoluindo. Cada vez mais aparece uma regressão da imagem do homem. Com o darwinismo, o homem perde sua dignidade mais uma vez e se torna a evolução de um macaco. E não tem prova nenhuma. Diga-se de passagem que o evolucionismo é uma mera teoria que já possui uma série de argumentos que demonstram com muita clareza que ele não passa de uma teoria sem fundamentos, mas é ensinado nas escolas como se fosse verdade, ou seja, assumiram uma ideia e a tornaram verdadeira.
E não há nada mais que tire o evolucionismo. Por quê? Porque é um dogma da academia pagã. Isso é uma involução do homem. E com um pouco mais de tempo, aparece uma outra visão que achamos interessante colocar, que é o homem visto como aquele que instintivamente vive para buscar materiais. Karl Marx, que é o criador, é a ele atribuída a criação da leitura da humanidade como uma leitura materialista. Então, ele faz uma leitura da história humana como uma leitura materialista, em que o homem ele é visto como aquele que briga pelo ter. Então, praticamente, a humanidade se resume por uma briga de classes em que o homem quer ter. Um quer ter mais que o outro, e aí surgem as brigas, um quer mandar sobre o outro, e aí surgem os conflitos. E o materialismo torna o homem aquele que, semelhante a um animal, a evolução do macaco, como Darwin nos apresentou, ele vive apenas para ter aquilo que ele quer ter. Ele não tem um propósito, é apenas o homem que quer ter. E nesse momento nós encontramos o homem como a imagem do animal. O homem criado à imagem de Deus, na Renascença, ou a partir dela, é visto como o homem à imagem do homem. E com o iluminismo, o darwinismo, o marxismo contribuiu também, o homem é visto como a imagem de um animal. Olha como o homem regrediu, a involução é muito absurda. O homem vai regredir até se tornar a imagem de um animal. Ele perde a dignidade. E vocês querem ver isso na prática? Quando um vigia, se não me falha a memória, um vigilante, um segurança, agora não saberia dizer ao certo qual era o cargo, o trabalho daquele homem, matou um animal a pauladas e foi errado, ele não precisava fazer aquilo. Muitas pessoas disseram: deveriam matar aquele homem, deveriam fazer o mesmo com ele. Ou seja, o que elas estão dizendo? Que o homem é igual a um animal. Que ainda que ele tenha errado, não há dignidade nele. Assim como o animal foi morto, ele também poderia ser morto. Então o homem é a imagem de um animal. Observe que isso, na prática, tem acontecido. Isso não é uma teoria, nem um exagero nosso. O homem se tornou a imagem de um animal. Greenpeace não é apenas um organismo em defesa de um cuidado com a criação, é uma filosofia ou mesmo uma religião que cultua a natureza. E o homem, nessa religião, nessa filosofia de vida, ele é apenas um animal. Tanto faz matar uma barata como matar um homem. E quando as pessoas se manifestarem em favor do cachorro e contra aquele homem, mesmo que ele tenha errado, elas mostraram que a visão que elas têm do homem é que ele é igual a um bicho. Não há alma nele, não há nada de especial nele. Por isso, tanto faz matar um cachorro como matar um homem. Observe que o homem está evoluindo a visão sobre o homem. E para mostrar para vocês um pouco mais disso aí, nós vamos seguir com o romantismo e o feminismo. Ele, para nós aqui, é o último passo, certo? O último passo dessa involução. O romantismo é um outro movimento contrário ao iluminismo, sim, mas foi devastador na formação da imagem do homem. No romantismo, que o homem deixa de dar valor ou ênfase demasiada à racionalidade, ao racionalismo, à razão, o homem vai se voltar para outros elementos. O individualismo, o subjetivismo, o egocentrismo serão marcas dentro do romantismo. O homem se volta para si em toda a sua subjetividade, por isso que os poemas são cheios de sentimento e o mundo parece girar em torno do homem de uma outra forma. Observe que mesmo que o romantismo seja contrário ao iluminismo, ele segue o curso do humanismo, em que o homem é o centro de tudo. A diferença é que no iluminismo vê o homem como centro de todas as coisas, ou a medida de todas as coisas, dentro de uma perspectiva racionalista. E o romantismo vê o homem como centro de todas as coisas, ou a medida para todas as coisas, numa perspectiva sentimental, emocional, diferente do iluminismo. O homem é guiado por sentimentos. E aqueles
sentimentos românticos que até hoje estão movendo as pessoas, principalmente quando se diz respeito a casais, são frutos desse movimento, o romantismo. A mulher é o centro da vida do homem. Sabe aquela imagem de um homem de joelhos e pedindo uma mulher em casamento? Ela pode até ser bonita, todavia ela tem ali uma ideologia. É o homem que está diante de uma musa, de uma deusa que é a razão da sua vida, e ele implora que ela aceite-o em casamento. Talvez você diga assim: pastor, você está exagerando. Não, dê uma lida na história e analise todo o contexto histórico que nos levou até aqui, e você vai entender que nada disso é por acaso. O homem foi tendo na sua mente uma construção, uma desconstrução do que é bom e uma construção do que é ruim. A mulher passa a ser o centro da vida do homem. E se você tem dúvidas, é só você ver as pinturas românticas e as obras literárias românticas, em que o homem vive para isso. Inclusive, a primeira obra romântica, que é Os Sofrimentos do Jovem Werther, ela tem como centro da sua história um jovem que escreve cartas para o seu amigo, contando toda a sua angústia por causa de uma jovem. Ele é um jovem desiludido, que não conseguiu a menina que ele queria, ela vai terminar casando com outra, foi prometida para outro, melhor dizendo, e ele vai se suicidar por causa dela. Observe, a vida dele não tem mais sentido por causa de uma mulher. Então, a mulher é o que para ele? É uma deusa. Se um homem se mata por causa de uma mulher, claro, uma mulher por causa de um homem, entraremos na mesma questão, é só você ver Romeu e Julieta. Eles se matam por causa do amor. Um era para o outro como um deus, um ídolo, a idolatria do outro, a idolatria do amor, como se não houvesse mais razão nem propósito de vida sem o outro. E ele se suicida. O curioso é que se atribui a esta obra uma série de suicídios na Alemanha. Pessoas que leram a obra começaram a se vestir como o jovem, e conta-se que vários suicídios apareceram e se atribui a esta obra. Ou seja, ela marcou profundamente pessoas que estavam vivendo dentro de um sentimentalismo exagerado. Olhavam demais para si mesmo e eles se colocavam como centro de tudo, e uma vez não satisfeitos os seus sentimentos, eles não encontravam mais razão nem propósito para viver. Veja que há muitos problemas e implicações fruto desses movimentos. A mulher passa a ser o centro, então, da vida do homem, e o amor platônico surge. O homem morre pelo amor. Sem você eu não existo. Você já ouviu isso? Ou talvez até já tenha dito. Ah, você é a minha vida. Mas tem certeza que você não nasceu com ela? E nem nasceu para ela? Nem para ele? Ah, sem você eu não existo. Tá, mas você viveu tantos anos sem ele ou sem ela? Como é que você não existe? Ah, você é a razão do meu viver, é a causa da minha vida, é o propósito de tal. Toda essa melosidade romântica, que parece bonito, é fruto de um sentimentalismo romântico que foi incutido na sociedade, fragilizando as pessoas a tal ponto que pessoas se suicidam por causa disso. E se suicidam mesmo, não apenas em obras de arte, não. Se suicidam mesmo. Então, isso fragilizou o homem. O homem que deveria ser másculo, agora é um homem que está morrendo de amor e que não aguenta e não suporta uma desventura. Só para comparar, Abraão também perdeu sua esposa, Jacó também perdeu sua amada, nenhum deles morreu. E não era porque eles eram frios, não, porque eles choraram a esposa. Todavia, eram homens melhores do que os nossos homens. Então não precisavam estar morrendo por causa de ser ninguém, não. A idealização da mulher, tanto no romantismo como seguindo para o feminismo, porque o feminismo ele não nasce do nada, ele surge a partir de uma sequência de movimentos. A mulher, no romantismo, ela já é idealizada como uma mulher perfeita, uma mulher que é desenhada como uma musa grega ou romana. A mulher que é superior ao próprio homem, por isso aquela imagem do homem implorando para ela. E a exaltação à sensualidade. Eu vou mostrar algumas obras de arte rapidamente para que você possa perceber como tudo isso se aplica na arte e isso tem ido para a sociedade. E a feminilização, então, da sociedade. O homem sensível demais
frágil demais e que vive e morre de amor por alguma mulher e que simplesmente vê na mulher alguém superior. Alguns até procuram a ciência para dizer que a mulher é melhor nisso e naquilo. Muitas dessas coisas são parciais. Muitas dessas informações, elas foram forjadas. Muito disso não é realmente a verdade. É para que a sociedade cultive a feminilidade ou a feminilização dela, o feminismo, precisa se dar uma série de informações para que as pessoas venham a ingerir e incorporá-las. Ou seja, nós somos muito mais induzidos por uma série de conceitos e de informações do que realmente recebemos verdadeiras informações sobre a realidade. E aí, com o romantismo e o feminismo, o homem não tem mais imagem. Não há mais uma imagem do homem. O homem é aquela caricatura que, ao meu ver, a melhor delas é o Homer Simpson. É um bundão. É um homem que não tem valor nenhum. É um homem que só faz besteira. É um homem bobão, abestalhado, tolo. Essa é a realidade do masculino após o romantismo e o feminismo. O homem perdeu sua imagem. É o homem que trabalha e volta para casa para ficar tomando cerveja e assistindo televisão. Um homem sem imagem. Para vocês verem algumas obras, como nós falamos, nós temos a obra denominada A Liberdade Guiando o Povo, em que uma mulher, ela representa ali tanto a liberdade quanto a pátria. No meio, talvez você não consiga ver perfeitamente as cores, a nitidez da imagem. Você pode fazer uma procura depois no Google, por exemplo. Veja uma outra obra, O Desespero, que mostra um homem desesperado, e muitos desses homens desesperados se suicidaram. Um homem frágil, um homem incapaz de suportar as adversidades, de lutar, de ser bravo, de ser um Davi que lutou até contra um homem muito maior que ele e apenas com as pedrinhas, ou como Jesus, principalmente, que foi até a cruz sem ter nada na sua mão e suportou todo o sofrimento. Um homem no desespero. Nós temos outra obra, Venice paga tributo a Catarina Cornaro, em que uma mulher, a Venice, vai estar dando tributos a uma outra mulher, e você percebe que elas estão no centro da pintura, tá certo? O masculino está ao redor. E isso é importante, eles não fazem isso por acaso. O centro da obra é sempre uma figura feminina, e o masculino está ao derredor dela, chamando a atenção para o feminino. O romantismo é bastante, digamos que nesse aspecto, feminista. O culto à sensualidade, nós temos Ilas e as ninfas, que estão ali atraindo, né? Fazendo com que ele cobice-as e deseja, e ele é preso, iludido pela sensualidade feminina, ou seja, o homem é frágil e simplesmente não consegue resistir à sensualidade da mulher, então a mulher é vista como mais forte. E como chegaram a apresentar uma série não seria um seriado exatamente, mas houve um quadro, se não me falha a memória, de televisão há muito tempo atrás, eu lembro do título, Sexo Frágil. E esse sexo frágil era um homem, não era mulher, era um homem. Um homem como sexo frágil, em que a mulher consegue dominá-lo. Então o que acontece? Enquanto no cristianismo o homem é a imagem de Deus, com o humanismo, a imagem do homem decai completamente até a sua anulação. O homem no humanismo é a imagem do homem, depois o homem é a imagem do animal e depois o homem não tem mais imagem. E há uma involução. O homem deixou de ter dignidade, deixou de ter significado, deixou de ter propósito. E eu estou me referindo mais especificamente ao sexo masculino. Ou seja, destruíram a masculinidade. Uma sociedade sem homens à imagem de Deus é uma sociedade frágil, sujeita a que destruam, porque não tem ninguém para lutar por ela. Aplicando esse segundo ponto, veja a imagem do Homer Simpson, como é que ela é. Ele está sentado no sofá, com a televisão na frente, o controle numa mão, uma latinha de cerveja na outra, fazendo nada.
Enquanto isso, a sua mulher está limpando, está cozinhando, cuidando dos seus filhos, cuidando da casa, corrigindo problemas. Se deixar, está trocando lâmpada, resolvendo problemas administrativos, a contabilidade da casa e assim por diante. Está saindo para comprar as coisas que precisa, está resolvendo problemas na vizinhança. Um inútil. É um inútil. Essa é a imagem do homem atual. É um homem sem imagem, um inútil. Por isso que a nossa masculinidade está, na prática, desse jeito, inútil. Como você se vê em sua relação com? E essa é uma pergunta para você, com Deus, o Criador. Como é que está a sua relação com Deus? Era para ser uma relação vertical. Com a sua família, qual é a sua relação com a família? Com a igreja, com a sociedade. Como está a sua relação? Como você se relaciona com cada um destes, de modo a cumprir propósito, de modo a expressar dignidade, de modo a liderar com fidelidade, de modo a ser um instrumento que realmente glorifique a Deus e seja uma bênção? Como está? Como as pessoas veem você? Quantas mulheres? Ah, meu marido não faz isso. Veio para a igreja e o marido ficou em casa. Por quê? Ele é assim mesmo, estava lá assistindo o jogo. Rapaz, você quer mesmo assumir a imagem de um homem inútil? De um homem que não serve para nada, que não puxa a família? Ou não puxa a família, ou a mulher termina tendo que puxar no lugar do homem. Não sei qual é o pior. Então, não deixe que essa imagem pagã seja incutida em você. Isso é uma destruição da masculinidade. Deus não criou você para isso. E Ele vai cobrar. Ele vai cobrar como um chefe cobra do seu funcionário, que ele faça aquilo que ele recebeu como responsabilidade. Deus vai cobrar. Deus não vai cobrar a sua mulher o papel de um homem, porque Deus não a fez homem, mas vai cobrar de você o papel de um homem. Vai cobrar o seu papel na relação com o Criador, vai cobrar de você o seu papel na família, na igreja, na sociedade como um todo. Como você tem vivido a masculinidade? É óbvio que você será cobrado, porque Deus deu a você e Ele é o Criador, tem direito para isso. Então não viva como um homem sem imagem, não é preciso. Como não é preciso, nós devemos entrar num terceiro ponto fundamental, que é a restauração da masculinidade. É possível reverter isto? Sim, é possível reverter. E nós precisamos dar atenção a este ponto. Já vimos como o homem evoluiu desde o Éden, vimos como a modernidade inaugurou uma série de movimentos que tornou pior aquilo que já estava, e agora nós precisamos de uma solução. Há uma solução? Qual é essa solução? O que nós devemos fazer? Ou o que Deus fez por nós para que houvesse uma mudança disso? As preocupações atuais sobre o curso da sociedade são meramente instintivas. Essa é a realidade atual. Hoje, o sexo masculino, o homem, ele busca apenas suas necessidades pessoais, suas satisfações sexuais e seu instinto de sobrevivência. Como disse Isaías 22, versículo 13. Porém, é só gozo e alegria que se vêem. Matam-se bois, degolam-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho e se diz, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Esse é o homem, como ele se vê, como ele age, é o homem atual. O homem que vive apenas para satisfazer seus apetites. O homem, portanto, deixou de ter um ideal digno. Ele não vive para glorificar a Deus, ele vive para satisfazer seus instintos, suas necessidades básicas. Ele não tem um propósito divino e também não tem uma esperança. O número de suicídios, o grande número, tem a ver com uma sociedade sem esperança, uma sociedade vazia, um homem sem imagem. O número de pessoas depressivas tem a ver com uma sociedade vazia, tem a ver com uma sociedade perdida, uma sociedade sem esperança. Não é por acaso que o número de suicídios e de pessoas com depressão só aumenta. Tem a ver com ideais, não é uma questão meramente orgânica ou química.
tem mais do que isso. Nós construímos uma sociedade doente, nós construímos. Nós precisamos ajudá-la. Nós precisamos ajudar a reverter este caso. O que se deve fazer? Como nós estamos tratando de masculinidade, nós vamos focar então nisto. Para restaurar a masculinidade, é preciso retomar a estrutura horizontal para a estrutura vertical. Ou seja, nós precisamos deixar de olhar o homem apenas como um homem ou animal ou um homem sem imagem alguma. Nós precisamos deixar de olhar apenas para o lado e começar a olhar verticalmente. O homem é uma criação de Deus. É preciso restaurar essa estrutura vertical. O homem é uma criação de Deus. Enquanto a sociedade achar que o homem é apenas fruto de uma evolução qualquer, por mais sem prova, por mais ridículo que seja, por mais que seja apenas uma teoria, o homem precisa parar de acreditar nisso, porque ele perdeu o seu sentido, causa e propósito de vida. Ele precisa ver outra vez a verdade, que o homem é uma criação de Deus, uma estrutura vertical. Então o homem, como uma imagem de Deus, é preciso restaurar o homem como uma criação do Senhor e que é uma imagem, ou seja, a sua dignidade está em Deus. O homem que vai dizer assim, eu vou amar, porque Deus é amor, porque Ele ama, e eu tenho que imitar a Deus, eu sou imagem dele. Eu vou ser justo, porque Deus é justo, e eu sou imagem dele. Eu vou ser honesto, porque Deus é honesto, e eu sou imagem dele. Eu vou falar a verdade, porque Deus é a verdade, e eu sou imagem dele. Eu vou ser corajoso, porque Deus é o Deus da coragem, e eu sou imagem dele, e assim por diante. O homem precisa se ver como imagem de Deus para poder copiar a Deus e então viver essa imagem, esses atributos, essas virtudes divinas no homem. O homem precisa se ver como um representante de Deus. Eu estou falando do sexo masculino. O homem que deve liderar à semelhança de Deus. Deus governa o mundo, Deus governa o mundo. Deus governa todas as coisas. O homem precisa lembrar que Deus o responsabilizou para governar também. O homem precisa cuidar da criação como Deus cuida dela e o responsabilizou por isso. O homem precisa cuidar da sociedade porque Deus é aquele que provê, que sustenta, que supre as suas necessidades e o homem foi responsabilizado por isso também. O homem precisa cuidar da família, em vez de achar que tem que sair curtindo nos bares, nos restaurantes, com os amigos, enquanto deixa a família em casa e abandona o seu lar, porque Deus é aquele que cuida da sua igreja, que cuida do seu povo, é um Deus que cuida da sua família. Afinal, a igreja é chamada em Éfeso de a família de Deus. Então, o homem tem que imitar a Deus como um representante dele, um líder deixado por Deus, lutar pela verdade, lutar pelo que é certo, lutar pelo que é justo e não abandonar. Enquanto os homens estão destruindo a nossa nação, fazendo de tudo para acabar com ela, fazendo de tudo para pervertê-la, fazendo de tudo para tomá-la, homens de verdade têm que lutar, têm que ser bravos, têm que ser corajosos e têm que dizer, não concordamos, não é assim, isso é mentira, isso é erro, isso é engano, isso é injusto, isso é desonesto e assim por diante. Isso significa assumir o seu papel de líder e a tomar atitudes como homens fortes, que fazem as coisas certas. Não me refiro a lutar a qualquer custo. Há pessoas que querem defender alguma coisa, normalmente são coisas que dizem respeito a si mesmo, coisas que beneficiam a si mesmo, dando aquele jeitinho brasileiro. Isso não é copiar a imagem de Deus. A desonestidade, o jeitinho brasileiro corrupto, que tem sido copiado em várias esferas da sociedade, inclusive na igreja, e isso não é a imagem de Deus. Isso é corrupção dela. O homem tem que imitar Deus e agir como Deus, que é sempre justo, santo e honesto em tudo que ele faz, governando a criação. E o homem tem que assumir isso. O homem precisa se ver como um instrumento de Deus. Um homem, quando está cuidando da sua família, ele está sendo um instrumento de Deus para abençoar seu lar. Quando o homem está cuidando da sociedade, ele está sendo um instrumento de Deus para o bem-estar das pessoas. Sempre que um homem está fazendo algo que é bom e agradável a Deus, ele é um instrumento de Deus para abençoar vidas. No seu trabalho, se você trabalha de forma correta, responsável, honesta e abençoa pessoas com o seu trabalho, você está sendo instrumento de Deus para abençoar.
Quando uma pessoa é abençoada pela sua dedicação, sua responsabilidade, pelo seu modo de agir correto e agradável a Deus, elas se sentirão abençoadas. Obrigado, Deus, porque aquela pessoa me tratou tão bem, porque ela fez o que é certo, ela foi honesta, ela foi sincera, ela fez o certo, ela cuidou de mim, ela disse a verdade, mesmo que tenha doído, que tenha machucado. Elas verão em você um instrumento de Deus. O homem precisa se ver como instrumento de Deus. Parar de achar que tudo gira em torno dele. Tudo gira em torno de Deus e não do homem, e não de si mesmo. O homem a serviço de Deus, ou seja, tudo o que ele faz, fazer para a glória de Deus. Mesmo que não goste, mas fazer para a glória de Deus. Estou cansado, não me sinto em vontade de fazer, de ajudar meus filhos com suas responsabilidades, de ajudar minha esposa, de repente a lâmpada queimou e eu estou muito cansado, vou dormir, mas eu sei que meu dever é cuidar da minha família, e vai lá e troca a lâmpada mesmo estando cansado. Então, o homem que entende que o seu trabalho é para a glória de Deus, e ele faz isso porque tanto está sendo um instrumento de Deus para abençoar os outros, quanto está glorificando a Deus quando ele faz aquilo que é bom e certo. E isto é a restauração da masculinidade. Ele vê a masculinidade como uma dádiva de Deus, porque Deus criou o homem e criou a sua imagem, e ele deve viver para Deus. Seguindo. Só que é claro que precisamos de uma ajuda, precisamos de Cristo, porque o pecado saiu deformando, corrompendo tudo. Então, precisamos olhar para Cristo como o restaurador da masculinidade. Como foi que Cristo restaurou a masculinidade? Você, mulher, que tem um marido que infelizmente está vivendo toda a deformidade, a deformação da masculinidade, que não percebeu que está vivendo sem imagem alguma, ou com uma imagem de um animal, ou mesmo como um homem à imagem do homem, mas não está vivendo como um homem à imagem de Deus. E você sofre por não ter um marido que está vivendo de acordo com a vontade do Senhor, conforme Deus nos criou. Há esperança? Há. Cristo morreu na cruz, pagou a nossa dívida para que nós pudéssemos ter uma nova vida. O ponto de partida tem que ser a justificação, porque sem libertar o homem de sua dívida, sem libertar o homem de debaixo da ira divina e das amarras do mundo, do pecado, do diabo, o homem continua escravo e continua impossibilitado de ter uma relação com Deus outra vez, uma restauração da relação. Romanos capítulo 5, versículo de número 1, nos diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa que Jesus fez foi nos dar paz com Deus. O homem pode ter sua masculinidade restaurada? Sim. Por quê? Porque o pecado já foi pago, a dívida já foi paga, e agora ele pode começar uma jornada de uma nova vida. O primeiro ponto é a justificação, porque sem ela não era possível o segundo ponto, que é a troca do coração. Cristo troca o velho coração do homem por um coração novo, um coração regenerado, um coração que, em vez de odiar as coisas de Deus, ama as coisas de Deus. Lá em Ezequiel 36, versículo de número 26, diz: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. O homem pode viver a masculinidade nova. Você que é homem e tem sentido os danos do pecado na sua vida e não consegue viver como um homem de verdade e vive apenas aquela masculinidade deformada, há em Cristo a graça divina para você poder viver como um homem de verdade. Parar de viver apenas para curtir, ou mesmo para ter o que é básico da vida, ou seja, viver como um animal ou viver como um aproveitador. Você consegue viver como um homem de verdade em Cristo, porque Ele é o que troca o nosso coração para que deixemos de ser escravos da própria vontade e passemos a fazer a vontade de Deus. Para isso, inclusive, Ele nos dá do seu Espírito. Ele derrama o Espírito Santo para conduzir o homem na palavra de Deus. 2 Coríntios nos fala de uma grande esperança para aqueles que querem viver uma nova vida. 2 Coríntios capítulo 3,
versículo de número 18, nos diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Pelo Espírito do Senhor, a imagem de Deus no homem é restaurada. E Ele está fazendo isso constantemente naqueles que andam nele, que vivem por meio dele, que são santificados pelo Senhor através do Espírito Santo. Então, é possível restaurar? É. O que eu faço? Leva o homem para Cristo. Mostra Cristo, que veremos, é o perfeito varão. Por isso, ele oferece para nós o modelo. O perfeito modelo masculino é Cristo. É Ele o modelo. Nós já lemos 1 Coríntios 11, quando Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Cristo é o perfeito modelo. Jesus, em Mateus 11, 29, diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Aprenda com Ele. E para que nós vejamos esse modelo perfeito, então podemos mencionar alguns exemplos de Cristo. Cristo é o perfeito varão. Se você quer saber como um homem deve ser, olha para Cristo. Como um homem deve ser, olha para Jesus. Ele é o perfeito varão, a perfeita imagem de Deus, o perfeito modelo para o homem é Cristo. Para isso, nós podemos olhar lá em Colossenses, no capítulo de número 1, que nos fala sobre Cristo, algumas marcas, algumas características dele. Ele luta corajosamente contra os adversários. Versículo 13 e 14 nos diz: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Pensa que foi fácil? Pensa que foi fácil vencer o império das trevas? Olha para a história humana, olha para a obra de Cristo e veja como foi duro, como foi difícil, como ele teve que dar a si mesmo para vencer os nossos adversários. Cristo foi corajoso, olha para ele, como ele corajosamente lutou pela sua igreja, lutou pelo seu povo, lutou contra os adversários para defender os seus. Ele reflete perfeitamente a imagem de Deus. Versículo 15: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quer saber como Deus é, como Deus age, os atributos divinos? Olha para Cristo. Cristo ama, Cristo é justo, é verdadeiro, é santo, é puro, é benigno, é bondoso, é paciente, é longânimo, é manso, tem domínio próprio. Tudo isto reflete a perfeita imagem de Deus. Um Deus que é exatamente assim como nós mencionamos. E é assim que nós devemos ser. Então, se você precisa saber como é a perfeita imagem de Deus, olhe para Cristo e imita Cristo. A nossa esperança de ser como Ele nos é dada por Ele mesmo, como nós já mencionamos. Então, nós devemos recorrer a isso. Ele cuida perfeitamente da criação de Deus. Versículos 16 e 17. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele cuida de tudo, não só criou, mas ele cuida. Todas as coisas criadas por ele e para ele, ele cuida. Você está cuidando? Você está cuidando da criação de Deus, da família, da sua esposa, dos seus filhos? Você está cuidando da sociedade, da igreja? Você está cuidando? Ou você só cuida quando é agradável a você? Ou você só faz alguma coisa quando tem algum benefício em troca? Ou você só luta pelo que é de seu interesse? Isso não é cuidar nem da família, nem da igreja, nem da sociedade e nem da criação. Cuidar daquilo que Deus nos deu, daquilo que Deus criou e nos entregou, é fazer isto para a glória de Deus, por causa que Deus nos deu essa responsabilidade, para que Ele receba tudo que Ele nos entregou bem cuidado, bem administrado. E Ele ama sua noiva como a própria vida. Colossenses 1, 18 a 22. Ele é o cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia.
Versículo 20, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, e a vós outros que outrora eres estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Veja que Cristo fez a obra da redenção para reconciliar-nos com Deus. Então, ele deu a sua própria vida pela igreja, que é chamada de a noiva de Cristo. Cristo pode restaurar a masculinidade. Se você não sabe como ser homem, olha para Cristo. Ser homem não é apenas ter aquela identidade do sexo masculino. Ser homem não é apenas trabalhar. Ser homem não é apenas ter barba. O que é ser homem? Ser homem é ser como Cristo. E Cristo é a perfeita imagem de Deus. Porque Deus fez o homem à sua imagem, para fazer a vontade dele, para imitá-lo, para representá-lo, para glorificá-lo e para cuidar de tudo aquilo que ele fez para ele. Isso é ser homem. Portanto, algumas aplicações para encerrarmos nosso estudo. O orgulho masculino, o machismo, como é também denominado, postura de quem se acha melhor do que os outros, de quem acha que ser homem é bater no outro, é ser mais forte. Isso é só uma bobagem, é só uma meninice. Ser homem de verdade não é ser mais forte do que o outro, sair batendo nos outros, ou tentando mostrar que é melhor do que os outros. O orgulho, a arrogância, a soberba, a presunção não são uma expressão da verdadeira masculinidade, são uma deformação dela. Isso não expressa a masculinidade. O ser homem tem a ver com ser como Cristo. E Cristo é manso e humilde de coração. Cristo lavou os pés dos discípulos. Ele não tentou ser melhor do que os discípulos. Cristo serviu aos discípulos. Ele não tentou dominar sobre os discípulos. Cristo se escondia tantas vezes para não aparecer e ninguém está fazendo barulho e não o tentar mostrar que era melhor do que os fariseus, saduceus, os escribas, sacerdotes. Ser orgulhoso não é expressão de masculinidade verdadeira. A restauração da masculinidade começa no humilde reconhecimento da natureza pecadora destrutiva. O homem começa o caminho, a jornada para ser um verdadeiro homem, quando ele reconhece que não tem sido verdadeiro homem até então. Olhe para o homem como um homem, da forma correta. Você precisa ver o homem como um homem criado à imagem de Deus. O perfeito varão é Cristo, e só Ele pode restaurar. Então, é preciso realmente levar o homem para Cristo, esposa, filha, filhos, mulheres em geral. Leve seu pai ou marido para Cristo. É Cristo quem pode restaurar a masculinidade nele, essa que se perdeu desde o pecado. Então, leve para Cristo, leve para que Ele restaure. Após entregar a vida para Cristo, é necessário querer viver em Cristo e para Cristo, seguindo a palavra de Cristo. Ou seja, se você quer realmente a sua masculinidade restaurada, viva em Cristo e viva para Cristo. É preciso que você realmente olhe para Ele e queira viver com Ele. Não basta estar na igreja. Infelizmente, muitos que estão em igrejas não vivem como homens à imagem de Deus. Muitos que estão em igreja estão até destruindo a igreja, estão destruindo a família, destruindo tudo. Por causa de orgulho, por causa de vaidade, por causa de presunção e assim por diante. É preciso querer ser como Cristo e não apenas ter um nome de cristão. Olhe para Jesus Cristo como um perfeito modelo a ser seguido. Olhe para Ele para que copie Cristo. Na verdade, o perfeito modelo não é o pastor ou outra pessoa da igreja. O perfeito modelo é Cristo. Então, olhe para Cristo. Tentamos mostrar a imagem de Cristo seguindo o Senhor Jesus, imitando o Senhor Jesus. Mas sempre o modelo primário é Cristo. Então, você quer saber como ser homem? Olhe para Cristo. Como eu faço isso? Leia a Bíblia. Não basta você ter todo o Novo Testamento falando do caráter de Cristo?
Olhe para Cristo lendo a Bíblia e você encontrará o caráter de Cristo nela. E esforce-se para seguir o modelo de Cristo, pedindo constante auxílio divino para pôr em prática o aprendido. Vai precisar de ajuda? Vai. Olhe para Cristo e peça ao Senhor: eu sou frágil, eu sou fraco, porque o pecado me tornou. Mas eu quero ser homem, quero ser corajoso, quero ser forte, quero ser firme, quero ser um homem segundo Cristo, capaz de dar a vida por aqueles que o Senhor deu a vida. Jesus. Então me ajuda, me capacita, me dá um coração realmente pronto para isso. E orar ao Senhor significa depender dEle, ser humilde diante dEle, colocar a vida diante dEle para que Ele trabalhe nela e então se esforçar para que aquilo que você vai aprendendo da parte dEle e com a graça dEle você consiga colocar em prática. Nós precisamos de homens segundo a imagem de Deus. Então, vamos levar os homens para o Senhor Jesus. Comece isso ainda hoje, chamando a sua família para ler a Bíblia, para orar. Faça isso você mesmo. Seja mais responsável. Comece a assumir o papel de líder, que dar exemplo. Liderar não é ficar mandando os outros fazerem as coisas. Liderar é dar exemplo para que os outros imitem você. Então, seja exemplo dentro de casa, seja exemplo na igreja, seja exemplo para a sociedade, porque a sociedade precisa de homens, segundo a imagem de Deus.